Boa noite a todos. Vamos lá, mais um encontro nosso, mais um momento. Vamos, antes de mais nada, fechar os nossos olhos e, por meio daquela respiração bem profunda, vamos relaxar a mente. Vamos deixar com que este ar puro penetre nossos pulmões e nos deixe assim bem leves, tranquilos. Vamos sentir essa luz que é derramada sobre cada um de nós, que vai nos colocando em sintonia com nossos mentores. Vamos agradecer a Deus Pai por mais uma vez permitir este momento divino, estarmos aqui reunidos em torno do nome do nosso Mestre. Vamos agradecer ao nosso Mestre, irmão Jesus, que sempre derrama sobre nós a sua paz, o seu amor, a sua luz, e dedica a sua paciência a cada um de nós. Vamos agradecer aos nossos mentores, que desde cedo vem nos preparando para este momento. Desde cedo vem iluminando os nossos caminhos. E a todos os irmãos encarnados que dedicam este momento à evolução, que sejam todos bem-vindos. Da mesma forma, aos irmãos desencarnados, que ora vem se aproximando, devido a essa sintonia gerada. Que essa luz divina abrace a todos, recupere a todos. Que a paz de Cristo esteja com todos. E assim, pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Todos estão bem? Sim. Olha, antes de mais nada, alguém aí não é espírita? Levante a mão aí quem não é. Todos são? Joia. Bom, a palestra hoje, embora seja direcionada para os espíritas, qualquer um que esteja em casa ou que esteja aqui não seja espírita, isso serve também para todos os católicos, para todos os evangélicos, para todos os budistas, umbandistas e assim vai. Porque isso diz respeito não a uma religião, mas o ser realmente cristão. O tema da palestra hoje é ser espírita. O que vem na realidade ser um espírita? Eu acho que a grande maioria dos espíritas não nasceram num berço espírita. Eu acho que a maioria de nós aqui, inclusive, deve ter sido isso também. A maioria dos espíritas começaram a ser espíritas depois de um momento de dor, depois de um momento de aflição. Isso foi assim comigo também. Naquele momento, então, aonde não resta mais nada a ser recorrido, a gente acaba, então, caindo, chegando numa casa espírita, procurando ajuda. Aqueles que já nasceram no berço espírita, já tiveram aí a oportunidade de ter uma boa parte da caminhada já agilizada. Eu digo isso porque nós sabemos hoje que o Espiritismo, ele prega a boa nova que o Cristo nos deixou, que o Cristo nos trouxe. Que é justamente o quê? Toda a questão da nossa vida verdadeira, ou seja, a nossa vida como espírito. Não há dúvida nenhuma que nós não somos o que nós conseguimos enxergar quando nos olhamos no espelho. Nós somos o espírito que ali dentro habita. Então, a nossa vida verdadeira, já dizemos isso várias vezes, né? Não é essa que nós vivemos agora. Sabemos que essa é apenas uma das milhares de passagens que tivemos e daqui ainda vamos ter.
Então, o ser espírita é muito mais do que realmente crer no Evangelho. É muito mais do que você realmente saber lá os 5 livros que compõem a doutrina espírita. O ser espírita é muito mais do que vir a uma palestra, do que vir a um trabalho, seja ele de cura e desobsessão, não só como paciente, mas como médico. O ser espírita é ser cristão, verdadeiramente. O ser católico é ser cristão, verdadeiramente. Da mesma forma que ser evangélico, budista, umbandista, ser cristão. Mas o que vem a ser cristão? É apenas a gente conhecer o Novo Testamento. Eu digo Novo Testamento porque, quem não sabe, a Bíblia ela é dividida, abreviando, né, em 2 partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento diz respeito até o desencarne de Moisés. E o nascimento de Cristo dá então início ao Novo Testamento. Então, conhecermos, estudarmos a Bíblia, entendermos a Bíblia, de frente para trás, de trás para frente, não quer dizer absolutamente nada. Porque ser um cristão é o que o Cristo deixou para a gente, que ele pregou para a gente. É justamente fazer o bem sem olhar a quem. É ser realmente o amigo que está ali para ajudar a qualquer momento. É ser aquele que profetiza também as palavras do Cristo, leva a palavra do Cristo a todos os cantos. É aquele que consegue trabalhar para conquistar a sua reforma íntima, consequentemente, conquistar aquele tão sonhado amor incondicional. Vocês lembram o que é o amor incondicional, né? Lembra disso? Alguém não sabe? Relembrando, então, amor incondicional. Vamos explicar isso dando exemplo. O exemplo de Cristo. Cristo, mesmo ali, então, crucificado, pregado numa cruz, nos seus últimos momentos, nos seus últimos suspiros nesse mundo material, ele olhou para os céus e disse: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, mesmo sofrendo, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo crucificado, ele perdoou a todos aqueles que o fizeram isso. Então, o amor incondicional é aquele amor que chega a um tamanho tão grande que nós somos capazes de perdoar aquele que nos faz mal, de perdoarmos aquele que talvez tirou, ceifou a vida da pessoa que nós mais amamos aqui neste planeta. Imagina então você amar na mesma proporção que você ama o seu filho, aquele que tirou a vida do seu filho. Como é difícil isso acontecer. Esse foi o amor do Cristo. Ele fez isso por todos nós, por todos aqueles que estavam ali, o humilhando, todos aqueles que estavam ali, o maltratando. O ser cristão é então a gente sempre correr atrás da verdade, sermos verdadeiros. A verdade, gente, é inegociável. Mesmo que essa verdade irá proporcionar uma grande dor no nosso próprio pé. O ser cristão não é apenas estudar o Evangelho, é colocá-lo em prática. Da mesma forma que todos os religiosos, até mesmo aqueles que se dizem ateus, mesmo sem conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que é o Evangelho, mas
eles colocam a mão na massa, eles praticam o amor, eles estão sendo, sim, cristãos. Muitos daqueles que se dizem ateus falam assim: olha, eu sou ateu, graças a Deus. Então, ou seja, muitos desses que pensam que não acreditam em Deus são os maiores pregadores da palavra do Cristo. São os maiores praticantes do amor que o Cristo nos deixou. Quando a gente começa a ser espírita, vamos dizer assim, exclui-se aí aqueles que já nasceram no berço espírita, tá, gente? Mas quando a gente começa a ser espírita, aí a gente vai passando por fases, né? Lá atrás, lá na época de Kardec, quando começou a surgir, então, aqueles espaços espíritas, né? Aquelas mesas girantes, onde acontecia muito a mediunidade de materialização, principalmente, né? Muitos curiosos se encantaram com aquilo. Tinha pessoas de várias religiões, tinham pessoas que nem religiões tinham, mas estavam ali presentes, tentando entender, tentando ver aquela magia que acontecia. Como que uma mesa pode se elevar sem ninguém estar triscando na mesa? Como a escrita consegue, como que consegue aquele lápis preso numa cestinha, então, começar a rabiscar o papel e colocar mensagens? Como as respostas a perguntas tão complexas, muitas vezes, de questões pessoais das pessoas que ali estavam assistindo, eram respondidas de pronto, corretamente. Isso, então, despertou um interesse, uma curiosidade muito grande da população naquela época na França. Com o tempo, muitos acabaram deixando aquilo ali, aquilo acabou deixando de ser uma coisa milagrosa, começou a deixar de ser uma coisa interessante. Por quê? Acontecia toda hora, era comum se ver. Então perdeu-se então aquela curiosidade por aqueles fatos lúdicos, aqueles fatos espíritas. Logo depois, então, aqueles que começaram, que permaneceram, então, tentando entender o que acontecia, a estudar o Evangelho, que logo em seguida Kardec o fez, né, sendo ditado para ele, que é da palavra, aqueles que começaram, então, a estudar profundamente, podia-se dizer que começaram a virar espíritas. Mas eram espíritas, como dizia Kardec, espíritas que tinham a cabeça fechada para aquilo que estava sendo colocado. Eles interpretavam aquilo ali de forma crua e nua, era aquilo ali e ponto final. Não se considerava ainda o todo, ou seja, eram espíritos ainda em desenvolvimento, crescendo ainda. Com o tempo se passando, várias questões sendo explicadas, inclusive pela ciência, né? Começaram a surgir, então, aqueles mais interessados, aonde não bastava só entender aquilo, eles queriam fazer parte daquilo. Começaram, então, a surgir os médiuns, os trabalhadores que se doavam para fazer, se entregar aquele trabalho, então, que muitas vezes era de cura, desobsessão, ou até mesmo de materialização. E hoje estamos aqui, nós, já com tudo mastigado, esclarecido. Não tem mais nada de surpreendente, nada de fantasioso, nada de milagre. A gente sabe que realmente essa é a realidade. Nós entendemos hoje que somos espíritos. Você imagina naquela época onde pouco se sabia. O primeiro livro que saiu, então, com informações ainda bem desconhecidas, as pessoas ainda com aquela grande influência do catolicismo, desenvolvendo, né, esse novo conhecimento e, ao mesmo tempo, praticando. Como é difícil. Imagina só, hoje
nós aqui, com todo esse conhecimento que temos, com tudo mastigadinho para a gente, nós ainda temos dificuldades para entender determinadas coisas, para acreditar em determinadas coisas. Você imagina aquela época, onde tudo estava sendo, então, colocado aos pouquinhos, onde as informações estavam surgindo e muitas vezes eram questionadas, né? Eram duvidadas. Eu não sabia se realmente era aquilo. Depois que começou, então, a várias incorporações acontecer simultaneamente em lugares diferentes e as informações virem exatas, aí sim começou a despertar interesse da ciência. Como que isso está acontecendo? Como que o mesmo fato está acontecendo em lugares distantes? Respostas idênticas. Aí sim, aí assim então começou o interesse e a aceitação realmente pelo mundo espiritual. E hoje eu pergunto para vocês, que tipo de espíritas vocês são? Aqueles ainda que estão em desenvolvimento bem inicial, aqueles que estão ainda encantados com as questões espirituais, aqueles que já estão em andamento, estudando, mas ainda não conseguem ver o todo, ou são aqueles que já têm a matéria toda lá mastigada para a gente, material todo mastigado para a gente, mas que ainda não colocam em prática? A gente vê que essa escala que os espíritas vêm passando, embora estejamos aí evoluindo, crescendo, a grande maioria de nós ainda somos os espíritas imperfeitos. Espíritas imperfeitos, eu quero dizer é o quê? São aqueles que sabem tudo, sim. Têm conhecimento de tudo, sim. Mas a prática está desse tamanhozinho ainda. Nós sabemos que, embora o estudo seja muito importante, nós sabemos que o que vai contar realmente no final das contas é a nossa prática, é o que nós fazemos. Ou seja, não importa se você é espírita, católico ou bandista, seja lá o que for, não tem a religião. O que importa na realidade é se você realmente é um cristão. O que importa na realidade é o que você faz para ajudar principalmente o próximo, priorizar o próximo. Eu me lembro muito bem, ainda na presença do Melo aqui, toda reunião de final de ano, ele era muito duro com os médiuns da casa. Isso porque eu lembro a última que ele teve, que já começou nesse tom, assim, a palestra. Vocês estão aqui fazendo o quê? A palestra de final de ano, palestra de Natal, era uma palestra muito reveladora. Ele falava muita coisa que estava para acontecer, coisas que esclareciam realmente. Então a casa lotava, tinha gente em pé para ver a palestra do Melo. Só que ao longo do ano, as palestras que não eram dele, normalmente eram bem vazias. O interesse dos médicos em vir às palestras não era do tamanho da do final do ano. E ele ficava muito chateado com isso, né? Então, nesse dia, ele começou assim: vocês estão aqui para quê? Para receber alguma coisa ou para querer saber algo que vai importar para vocês, interesse de vocês? Então, todo mundo ficava muito sem graça, né? E qualquer uma das escolhas que vocês optassem ali mesmo, para um espírito era vergonhoso. E ele começava falando: vocês passaram o ano inteiro sem se reunir nessa casa, como estão agora. E hoje, na expectativa de receberem uma informação muito importante, a casa então está cheia. Mas saibam que nesta palestra vocês não terão a informação que vocês querem. Vocês terão a ferramenta para correr atrás e assim ter a resposta
do porquê de tudo que você tem em suas mentes. E ao longo da palestra, era só chicotada, né? Ele deixava assim as chaves que iam responder a dúvida, a qualquer dúvida de qualquer um que estivesse naquele momento. O ser espírita é muito difícil, é verdade. O ser espírita, você encarar essa verdade e realmente fazer o que tem que ser feito, e muitas das vezes você, os seus familiares serão prejudicados por esse fazer, isso é muito difícil. Ele dizia o seguinte: você virar espírita é fácil, basta você sentir a dor. Agora, para você sair, você deixar de ser espírita, basta você colocar a responsabilidade nas suas mãos. Basta você colocar na mão daquele que se diz espírita realmente a responsabilidade de ser um cristão. O cristão não mente. O cristão é verdadeiro sempre. O cristão não engana, não tira proveito de nada. O cristão realmente prioriza o seu irmão. O cristão realmente prioriza as questões espirituais. Sempre coloca em segundo plano as questões materiais. E essa é a parte que mais mexe com as pessoas. O priorizar as questões espirituais, deixando de lado as questões materiais. Lembra aquela passagem quando Cristo falou assim para os seus apóstolos, né? Larga tudo que vocês têm e me segue. Você imagina, então, aquele que tinha tudo na sua vida, devido ao seu emprego, que era o recolhedor de impostos, né? Aos pescadores, que embora tinha a vida dura ali, mas tinham o alimento todo dia na sua casa, larga tudo e vamos partir por esse mundo afora, pregando, curando. Imagina a dificuldade que foi para esses 12 escolhidos. Simplesmente virar as costas para as suas famílias e seguir mundo afora, pregando. Eles priorizaram as questões espirituais. Estou falando para vocês aqui que isso é muito importante, mas não estou falando que isso é fácil. É bem diferente. Como que eu vou priorizar as questões espirituais nessa intensidade, Wagner? Sendo que eu tenho que trabalhar de 8 da manhã às 6 da tarde todos os dias. Eu tenho ali que trabalhar constantemente para ter o meu ganha-pão, porque afinal de contas, embora somos espíritos, nós estamos num mundo de matéria, aonde nós precisamos da matéria para viver. Precisamos ter dinheiro para comprar roupa, para pagar a luz, a água, a comida. Como que eu vou priorizar as questões espirituais? Isso é muito simples. Você é espírita a todo momento, 24 horas, mesmo no seu trabalho. Se você não mente no seu trabalho, se você é verdadeiro no seu trabalho, se você se importa com aquele que está do seu lado no seu trabalho, se você faz o que você tem que fazer materialmente, mas se importa com toda a questão espiritual, você está fazendo os dois ao mesmo tempo. Você está lá tendo o seu ganha-pão e, ao mesmo tempo, priorizando as questões espirituais, não perdendo oportunidade de pregar a palavra para aquele que está ali do seu lado. Esse trabalho nunca vai faltar. Vocês podem estar numa roda aí com os melhores amigos de vocês. Eu aposto que a grande maioria está precisando de ajuda. Seja em casa, seja no trabalho, seja apenas numa roda de amigos. Quantos ali não precisam ouvir a verdade? Quantos ali não precisam de ouvir as palavras do Cristo? De entender
até mesmo a sua própria religião. Olha só a responsabilidade. Você é um espírita, pode ajudar, sim, um católico a entender realmente a sua religião, entender o catolicismo de verdade. Primeira coisa, então, você é um católico? Você acredita em Deus, não é? Sim, acredito. Mas por que você está nessa dificuldade toda, então? Se Deus é amor, se Deus é justo, que Deus é esse que está deixando você, então, nessa situação? Será que é Deus que está fazendo isso com você? Ou é você mesmo? Então, falta de oportunidade para o trabalho, não existe isso. Nós passamos aí por esse momento drástico aí, mundial, no caso da pandemia, né? Quantas e quantas pessoas não precisavam de ajuda? Quantas pessoas não precisavam ali de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço, de uma palavra verdadeira, de uma palavra de consolo? Mas mesmo fora da pandemia, ainda temos sim muito trabalho a ser feito. Quando a gente fala assim, a gente olha para dentro de si, a gente vê, nossa, eu preciso de muita ajuda também. Você imagina aquele então que não tem a mínima ideia do que é Cristo, do que é o mundo espiritual. Acredite, se vocês abrirem, acenderem uma luz na vida dessas pessoas, mostrando, falando realmente o que é Cristo, por mais que ele não acredite inicialmente, você está abrindo um caminho na vida daquela pessoa que você não tem ideia. Talvez você esteja iniciando um grande começo de desenvolvimento. O ser espírita, como eu falei, é muito difícil. E ser espírita não é estar melhor na fita das outras religiões. De jeito nenhum, pelo contrário. Lembra daquela história que eu sempre conto para vocês do Chico? Quando ele foi perguntado por uma repórter se o ser espírita, os espíritas, tinha alguma vantagem, então, frente aos outros religiosos. E ele riu e falou: olha, se você soubesse como que principalmente os espíritas estão chegando no mundo espiritual, você não iria fazer essa pergunta. Por quê? Quem mais sabe, quem mais recebeu, serão os mais exigidos. Se você sabe o que é a palavra do Cristo, o que é a verdade, o que é o mundo espiritual, quando você chegar lá, seja onde for, você não vai poder dizer: ah, eu não sabia disso. Como você sabia, você será exigido de forma diferente. Aí vem aquela questão do ego do ser humano, né? Eu acho que ninguém gosta de ser chamado a atenção. Estou certo? Não é verdade? Pois é. Imagine o seguinte: você não gosta de ser chamado a atenção. Mas aí, quando você chega no mundo espiritual, você se depara com aquele lugar que você nunca imaginou que ia para aquele lugar. Você era um espírita, ia na casa espírita todos os dias. Você pensava que era merecedor de um lugar bem melhor. E está sendo recebido por irmãos bem melhores. O que eu estou fazendo nesse buraco aqui? Aí aquele que está te recebendo fala assim para você: olha, você está recebendo o que você merece. Mas você sabe com o que você está falando? Eu era um presidente na casa espírita, tal. Eu trabalhava nos trabalhos, nos grupos de desenvolvimento, de cura. Eu ia para as palestras constantemente. O que eu estou fazendo aqui? Eu falei assim, é verdade. Isso que você está falando é a pura verdade. Só que você nunca foi um espírita. Porque quando você saía daquela casa, você não era isso que você pregava. Você não fazia isso que você pregava, que você ensinava. O que interessa é o que você fazia.
Na realidade, o que você sabia está sendo um grande peso nas suas costas. Porque você sabia de mais e fez de menos. Então você imagina, então, você que não gosta de ser chamado a atenção, levar um puxão de orelha desse. Não é pelo fato que você já sabe que está desencarnado que você vai aceitar. Seu sentimento vai ser o mesmo, você vai ficar bravo da vida, que está sendo chamado a atenção. E naquele momento que você fica mais bravo ainda, aquele que te recebe fala assim: olha, devido a essa energia que você acaba de exalar, de gerar, nem aqui você é merecedor mais. Dá mais dois passinhos para trás. Assim a gente consegue ter ideia como que estão os mundos inferiores. Será que está cheio? O ser espírita pode vir sim a facilitar alguma coisa, mas na grande maioria das vezes é um pisão no pé, que você será exigido conforme. Há quanto tempo já estamos aqui trazendo para vocês as palavras do Evangelho? Há quanto tempo estamos trazendo aqui as informações que Chico deixou para a gente nos seus vários livros? Vocês estão mais do que abastecidos com informações. O que vocês sabem hoje já é o suficiente para vocês transformarem vidas, a de vocês e a de todos que estão ao seu redor. Só basta a gente fazer agora. Todos nós temos que fazer. Muitas vezes, esse fazer que a gente fala, ele implica, assim, em mudanças de hábitos. E a gente sabe, né, o tanto que é difícil mudar um hábito. Principalmente os hábitos alimentares. Quem gosta de doce aí? Já pensou falar assim para você agora, olha, vamos mudar esse hábito. A partir de hoje não tem mais doce. Como é que vai ser? Vai ser fácil fazer isso? Não vai. A gente mudar os nossos hábitos, como a ansiedade, é um hábito também. De tanto a gente fazer aquilo, aquilo vira realmente um hábito. O ser nervoso, impaciente, isso se torna um hábito de tanto a gente fazer. Da mesma forma que é difícil largar o docinho, deixar de ser ansioso, nervoso frente a uma situação, é difícil também. Mas como que a gente consegue mudar um hábito? A gente tem que iniciar, primeiramente. Não tem jeito. A gente tem que arrumar uma estratégia para fazer aquilo ali. E eu trago para vocês uma ferramenta, uma tática, na realidade, que vai ajudar bastante isso. Uma grande forma da gente substituir um hábito ruim é colocar um hábito bom no seu lugar, é trocar. Então, olha só, no momento de braveza sua, você vai lá e fala aquele monte de coisa para aquela pessoa que trabalha com você, por exemplo. Vai lá, está nervosa, despeja aquilo ali. Na mesma hora, apita o sininho na sua cabeça. Faltei com a paciência novamente. Eu tenho que reparar esse treco. E quando a gente abaixa o nariz e a gente se coloca realmente ao perdão, para muitos, isso é derrubar um ego, né? Para muitos é mais difícil ainda. Mas, se agora eu fiz isso, eu tenho que fazer uma coisa boa. Você vai lá para aquele que você fez aquilo e, fala, e peça perdão, por mais que você tinha razão. Perdão. Ou aquela coisa que a gente fala, né? Quem falou isso foi o Divaldo. Mexe no seu bolso. Todo mau hábito que você tiver, você vai ter que doar R$ 100. Faça um compromisso público em relação a isso. Perante os seus amigos, familiares. Olha,
Se eu fizer isso, se eu beber um copo de cerveja agora, eu tenho que doar R$ 1.000. Se você beber, eles vão te cobrar. Eu fui público. É uma das ferramentas que a gente tem aí para estar substituindo esses maus hábitos. Ai, comi um doce agora. Cara, não podia ter comido. Eu tinha prometido que eu não ia comer. Eu tinha comprometido que não ia comer isso daí. E agora, o que que eu tenho que fazer? Pega todos os doces seus e joga no lixo. Dentro desse carro. Olha, por mais que está indo embora ali, R$ 200, R$ 300. A cada momento que eu falar uma mentira, eu tenho que fazer um trabalho social. Tem que fazer mesmo. Compromisso público. Se a gente não se apertar, se a gente não cobrar da gente mesmo, a gente tem grande chance de chegar igual essa figura que o Chico falou, né, lá no mundo espiritual. A gente vai chegar lá com uma bagagem deste tamanho, cheia de informação, mas o fazer foi pouco. Aí a gente vai colher uma plantação que nós fizemos aí bem doída. Falo novamente, mudar hábitos não é fácil, mas os únicos que podem dar início e concluir isso daí somos nós mesmos. Ninguém vai fazer isso pela gente. Não adianta cair de joelho no chão lá, orar, pedindo ao Pai que faça isso. Ele não vai interferir, é o seu livre-arbítrio. Isso vai ser respeitado sempre. Então, nós nos comprometendo em público, isso vai facilitar as coisas. E aí, gente, o que vocês têm a acrescentar em relação a esse assunto que nós falamos hoje? Tem alguma dúvida sobre isso? Vocês querem acrescentar algo, mudar algo, perguntar? Vamos lá. Quem está aí online, presencial, vocês estão em que nível de ser espírita? Nós falamos 4. Hã? Tem desenvolvimento. Desenvolvimento, legal. Porque eu acho que todos estão em desenvolvimento, mesmo quando você sabe muito, digamos, tudo, né, que ninguém sabe. Mesmo assim, tem muito ainda para desenvolver. Eu mesma, eu trabalhava, né, como eu fiz o, também fiz o curso de mediunidade, que eu estava sentindo que eu já estava preparada, e eu comecei, eu estava no centro lá, comecei a trabalhar, né? Porque tinha muita coisa lá que eu não estava aceitando, né? Uhum. E acabou que estava influenciando nas minhas comunicações. Uhum. Eu tava tendo muito animismo, né? Sim. Aí eu teve tempo, né? Falei lá com o dirigente, falei que eu ia pegar uma licença porque eu não estava me sentindo mais útil, né, Uhum. na espiritualidade por causa desse que eu estava sentindo mais mesmo. Aí ele foi até assim um pouco incompreensível, né? Falou que eu ia sofrer as consequências Uhum. por estar desistindo, que eu estava deixando de ajudar muitos irmãos que estavam precisando. Eu falei, não, mas eu tenho que me ajudar primeiro. Eu estou sentindo que eu, inclusive, depois disso eu entrei em uma depressão. Mas a depressão não foi porque eu larguei, porque eu estava com os problemas sexuais também. Uhum. E tudo estava interferindo. Tal. Aí, durante a pandemia, eu também, né, não, mas assim, eu ia para palestra, né, para tomar o carro, para reuniões, mas eu sentia que os próprios companheiros do centro estavam me isolando, porque eu tinha pedido uma licença para cuidar do meu mental, né, que eu não estava me sentindo. Às vezes eu dava passagem para o irmão,
E eu sentia que era mais meu do que o próprio, né, espírito que estava precisando de ajuda, às vezes estava necessitando. Então, assim, aí eu larguei aquele título lá no tempo que eu frequentava lá, aí comecei a ir para o outro, né, estava na casa mesmo e Você se sentiu e melhor depois disso? Você se sentiu melhor depois disso, quando começou a tomar passe em outra casa? sim. Olha, E agora aqui, né? perfeito. Depois da pandemia, e durante a pandemia o templo lá fechou, tudo aí eu voltei, né? E eu também já conhecia, né? Legal, Sempre perfeito. eu Joia. comecei mesmo. Bom, essa situação que você colocou, ela merece aí várias respostas, né? A primeira coisa, todos nós somos médios. O que é a mediunidade? Nada mais é do que uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Quem aí já sonhou uma vez quando dorme? Todo mundo, né? Isso daí é um ato mediúnico. Você está entrando em contato com o mundo espiritual. O fato de estabelecer uma conexão com o mundo espiritual, nós chamamos de mediunidade. Então, os cursos de mediunidade que acontecem em várias casas, eles devem ser direcionados para ensinar você a lidar com aquilo. Mas não é um curso que vai determinar se você é ou não é médium. Inicialmente, então, quando você faz o curso, você vai entender o porquê, como acontece aquilo, como você desenvolve aquilo, qual a importância daquilo para você, principalmente. É lógico que a mediunidade, quando a gente está em prática, a gente ajuda não a gente mesmo, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Mas quando você começa realmente a praticar, o grande beneficiado é você. A partir do momento que a gente começa a realmente nos doarmos para o trabalho mediúnico, a realmente querer fazer a diferença na vida de todos aqueles que estão ao redor dele, a gente recebe sim um apoio muito grande daqueles mentores, daquele grupo, dos irmãos de luz que estão ali ao redor. Só que, por outro lado, tem também todo um grupo de espíritos malévolos que quer o contrário daquilo ali. E o seu livre-arbítrio ainda será respeitado. Então, por exemplo, no momento que você está lá tranquilo, eu estou fazendo um bem para todo mundo, mas chegou no trabalho, acabou tendo um desentendimento, uma palavra maldita ali na hora, acabou despertando em você aquela coceira no peito e você ficou bravo com aquilo ali. Aquela situação ali te gerou uma angústia. Você acabou de abrir as portas para esses que não querem que aconteça aproximarem de você. Aqueles que querem o bem estão sempre por perto. Mas a partir do momento que você escolhe despertar no seu coração o sentimento do egoísmo, da raiva, do que for, eles vão respeitar os seus sentimentos. E nessa de respeitar o seu sentimento, abriu-se a porta para aqueles que querem o contrário agirem. E dependendo do estado emocional que você ficou naquele momento, aquela ação desses irmãos que querem o seu mal pode ser tão grande que realmente desestabiliza a gente, as coisas acabam acontecendo, não acontecendo como você gostaria que fosse. Você começa a sentir, então, por exemplo, esse, esse desprezo pelas pessoas que estão ao seu redor, que trabalham junto com você, né? Começa a depressão, principalmente, a ser alavancada, aqueles problemas naturais que tem em casa, familiares e tal, acabam sendo agravados mais ainda para te atingir. Ah, eu não consigo atingir ela de jeito nenhum, ela é forte, é dura na queda. Vamos fazer o seguinte: vamos atacar o filho dela, que o filho dela vai ficar ruim, ela vai ficar arriada, a gente vai lá e ataca ela também. Ou seja, é uma estratégia gigantesca para tirar a gente do caminho. E quanto mais a gente pratica o bem, inicialmente, nós estamos cada vez mais sujeitos a esses ataques. Parece uma coisa injusta? Não. É uma coisa que você está desenvolvendo e aqueles que estão perdendo você te querem de volta.
Eles vão atuar, eles vão lá nos seus sonhos, no momento que você leva um tropeção, que dói o dedão, que você fica brava, solta aquele palavrão, eles estão ali do seu ladinho. Aí muitas vezes, aí agora eu falo novamente, né? Olha o tanto que é difícil ser espírita. O orar e vigiar constantemente é difícil demais, porém é necessário. Esse policiamento nosso, se realmente você não está se sentindo bem naquele grupo, realmente se afaste para não atrapalhar aquele grupo. Mas tudo que pode gerar isso daí, por exemplo, você sentir algo, sentimentos à vista daquela pessoa que está do seu lado ali, está sendo sim uma obsessão. Muitas vezes, aquele probleminha que era desse tamanhozinho em casa virou um problemão desse tamanho, nem tinha razão para aquilo. Você está sofrendo uma obsessão. Que o Chico falou para a gente, né? A maioria dos casos de obsessão que temos hoje advém da auto-obsessão. São as portas que nós abrimos, nós nos martirizamos, muitas vezes nós nos vitimizamos e com isso a porta fica deste tamanho. Aí entra aquele monte, que nem te conhece às vezes. Aí a gente fala assim, a obsessão é de irmãos de vidas e vidas anteriores, né? Pode até ser que tenha algum ainda, eu acho difícil. A grande maioria são esses que sintonizam com você. Se você estabeleceu aquela sintonia, eles nem te conhecem, mas foi bom estar perto de você. É bom estar ali se alimentando daquela energia. Ali eles vão ficar. Isso a gente chama então de auto-obsessão. A grande maioria das obsessões hoje advém da auto-obsessão. Então, se acontecer isso contigo novamente, tenha em mente que você sim está sendo influenciado, está sendo atacado. Você tem que melhorar, você tem que desenvolver, é necessário se afastar? Faça isso, mas consciente de que o que está acontecendo é uma obsessão. Eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que correr atrás disso daí. Eu tenho que orar e vigiar e voltar para onde eu estava antes. Na realidade, foi uma tentação realmente. Todos nós sofremos isso. O bom de tudo é que, de tanto você persistir naquele trabalho do bem, eles se cansam de ficar ali no seu pé, esperando você tropeçar para adentrar, então. Eles vão deixando você de lado. Eles vão ficando de saco cheio. Aí as coisas começam a mudar. Aí você começa a perceber que é mais fácil mudar aqueles hábitos que antes era tão difícil de fazer. Poxa, está tão fácil de fazer isso agora, por quê? Você não está com eles mais do seu lado. E as coisas vão acontecendo. Tenho certeza que tudo que acontece de ruim, que desagrada a nós, das coisas mais simples às mais sérias, nós demos condições daquilo acontecer. E aquilo acabou ficando maior ainda devido àqueles que nós deixamos aproximar de nós. É sintonia pura. Não se esqueçam, o que vocês pensam, o que vocês sentem, o que vocês geram nos seus corações, o nível daqueles que estarão ao seu redor é aquele pensamento. Lembra daquela história que eu falo sempre para vocês? Para cada encarnado existem 9 desencarnados? Naquele momento que você está daquele jeito, então, você sabe qual é o nível dos 9 que estão ali do seu lado. E a partir do momento que você muda o seu pensamento, aqueles 9 são substituídos na hora. Assim. Sintonia. Se você não tem mais aquela sintonia, é cortar uma linha realmente. É a mesma coisa do radinho, que eu sempre falo. Você bota ela na sintonia da Transamérica, você vai ouvir Transamérica. Em segundos que você tirou, parou de ouvir. Está ouvindo outra coisa. É desse jeito que funciona. É simples, mas ao mesmo tempo muito complicado. Difícil de ser feito. Todos nós que estamos aqui encarnados passaremos por dificuldades. Afinal de contas, é desse jeito que a gente vai aprender, que a gente vai evoluir. Mas o aprender
com a dificuldade é você vencer a dificuldade. Não piorar mais ainda. Não deixar ela te vencer. Então, levar o tropeção, toda hora nós vamos dar muitos. Mas tenha na mente o que você tem que fazer com aquela dor. Eu mereço aquela dor? O que eu fiz para atraindo aquilo ali? E aqueles que estão ao meu redor agora, eu sou um médico, tenho um monte de necessitado do meu lado agora, nesse momento que eu estou bravo. Aproveita para ajudar os 9. Conversa com os 9. Desejo bem com os 9. Sabe quando você está no trânsito, aí você faz uma barbeiragem sem querer, aí o cara te dá aquela buzinada assim, ele emparelha com você, abre o vidro do carro, doido para trocar ferros contigo, e você, em vez de devolver tudo para ele, você pede desculpa para ele. Foi mal, desculpa. Eu errei, fui barbeiro. O cara fica naquela coisa assim, não sabe se te xinga mesmo assim, ou se fecha o vídeo sem graça e vai embora. Não é assim que acontece? É a mesma coisa com esses 9 que estão ao seu lado. Se você não retribuir com aquela energia que eles estão gerando, eles vão embora, eles ficam sem graça. E outros com níveis bem diferentes vão se aproximar de você. Deu para perceber o tanto que é difícil ser cristão? Se fosse fácil, a gente não estava aqui, gente. Está num mundo onde a característica deste mundo é isso. É a gente desenvolver e conseguir um dia ser próprio, cristão puro. O que mais, gente? Você tinha falado bastante da questão de levar a palavra. Uhum. Às vezes eu fico pensando se esse falar para as pessoas em formato de pregar, de pregação, em que momento conversar com alguém para iniciar se a pessoa está aberta ou não. Bom, uma ótima pergunta. Olha só. Pode ser que aquela pessoa que está na sua frente ali não seja espírita. Ou seja, se você falar para ela o que o espiritismo traz para você, ela não vai aceitar aquilo de jeito nenhum. Você pode piorar a situação, mais ainda. Aí vem aquela necessidade de você entender o cristianismo. Se a pessoa é católica e você entende o cristianismo, você consegue responder para ela no linguajar do catolicismo. Se ela é evangélica, da mesma forma. Então, você entender realmente o que é o bem, o que é o amor incondicional, você consegue pregar isso daí sem tocar no nome de Cristo. É fazer realmente o certo, o falar o óbvio, que ela tem que ouvir de verdade. Quando você descobre a religião que ela tem, e você começa a falar realmente dentro do dogma dela, ela se sente mais à vontade. Ela vai querer te ouvir. Né? Oh, meu marido me largou. Tá, mas ele está errado. Eu não vou querer justificar o que eu vou falar, não. Mas o que você fez para gerar essa desavença também? Será que foi só ele que teve culpa nisso daí? Eu tenho certeza que ele vacilou, pisou na bola mesmo. Mas e você? Foi certo em tudo? Pelo menos pensativo você vai deixar ela. Por mais que naquele momento está doendo, é difícil de aceitar aquilo ali. O que você fez para merecer aquilo? Você acredita em Deus? Ah, acredito. E você acha que ele ia ser injusto com você? Será que isso não está sendo para impulsionar você, para você crescer realmente? Antes de uma construção, sempre tem uma desconstrução. Você é assim, para você virar sábio, você tem que acabar com aquilo antes. E esse acabar não é tranquilo. Dói. Machuca realmente. Muitas pessoas, inclusive, conseguem serem bem melhores depois de uma pandemia que ela passou, de verdade. Então, o pregar que eu falo, se você está diante de um espírito, é mais fácil, só para real. Que espírito você é? Né? Mas se não é, fala do amor incondicional. Fala da lógica raciocinada, da fé raciocinada. Talvez, mesmo assim, se ela não estiver ainda na hora de entender aquilo ali, não está preparada para aquilo,
Quando acontecer uma situação parecida, ela vai querer saber mais de você. Tem ideia? Já falei para vocês que minha mãe é aquelas beatas mesmo, né? Que está lá na igreja constantemente. Teve uma vez que ela passou muito mal, estava muito mal de saúde, e nada, remédio nenhum resolvia. Adivinha onde ela foi procurar ajuda? Então, na hora da dor, é mais fácil das pessoas aceitarem. O que mais, gente? Se vocês conseguiram sentir aí, perceber o nível de espíritas que são, é mais fácil agora que você dá mais um passo à frente, né? Por quê? Poxa, eu sou esse nível, não queria ser esse nível, eu queria ser mais um pouquinho. Anda para frente, só depende de você. O estar próximo de Cristo só depende da gente, exclusivamente da gente. Temos que aproveitar as oportunidades que toda hora passam na nossa porta e não as desperdiçar. Toda hora tem trabalho para fazer. Um trabalho desse que a gente se dedica e faz é um ganho gigantesco que a gente tem. O que mais, gente? Betânia, alguma coisa, Betânia? Não, tudo bem. Olha. Mais nada, gente? Podemos encerrar? Olha. Então vamos lá. Novamente, eu convido vocês a fechar os olhos e por meio daquela respiração bem profunda, vamos imaginar aquela luz no tom azul se aproximando de nós. E essa luz vai passando por todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, bem devagar. E aonde essa luz parar, vamos intensificar essa energia. Vamos deixar todo o equilíbrio ser estabelecido. Toda a cura acontecer. E sentindo todo esse amor no coração, vamos direcioná-lo a todos esses que passam em nossa mente nesse instante. Sejam eles familiares, conhecidos, amigos, algozes. Eles possam sentir esta paz, essa luz em seus corações. Pedimos por todos, principalmente os mais necessitados, que possam ter forças, que possam ser sábios para aprender com as dificuldades. Que ao longo dos próximos dias possamos sermos cristãos de verdade. Que a força esteja presente em nossos corações. E que a paciência esteja sempre do nosso lado. Que assim possamos ser mais compreensíveis, mais justos, mais equilibrados. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente, repletos de fé, repletos de vontade. E assim pedimos a permissão para encerrarmos a palestra da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Boa noite a todos. Vamos com Boa Deus. noite. Até mais. Tchau, tchau.